Ok. Tá? Estudantes, docentes e profissionais da saúde, bom dia. Tá? Damos início à palestra de título Papel do Profissional da Educação Física na Atenção Básica. Tá? E para tratar sobre este tema, tá, está presente o professor doutor Tiago dos Santos Rosa. Tá? O professor Tiago dos Santos Rosa possui graduação possui graduação em licenciatura e bacharelado, tá, em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado em Biotecnologia pela Universidade de Mogi das Cruzes e doutorado, tá, pelo Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Pós-doutorado pela Universidade Católica de Brasília, professor dos cursos de graduação da Escola de Saúde e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Física na Universidade Católica de Brasília, tá? E a sua área de interesse atual: efeito, dose e resposta do exercício físico e nutrição sobre o estresse oxidativo e inflamação na síndrome metabólica e doença renal crônica. Tá? Bom, pessoal, informamos que as perguntas, né, elas poderão ser feitas pelo bate-papo, tá? E elas serão repassadas pela equipe da logística, tá, ao professor, tá, ao final da apresentação. Tá, professor Tiago, então, com a palavra, tá, fique à vontade. Muito bem, então vou deixar em módulo de apresentação. Desejo a vocês um bom dia e agradeço ao convite por poder falar um pouquinho sobre um aspecto tão interessante e relativamente promissor do papel do profissional de educação física dedicado à área de atenção básica à saúde, né? Bom, eu, além de agradecer a oportunidade, eu quero falar que a educação física, a fisioterapia, que lidam ali com exercício físico, atividade física, tem uma ferramenta incrível nas mãos, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês uma ideia que eu achei super interessante em termos de adaptação da proposta da atividade física como remédio, né? O exercício físico, a atividade física como algo que previne e trata doenças, tá? Então aqui o Robert Butler, né? Ele coloca uma ideia de que se o exercício pudesse ser embalado em uma pílula, seria o medicamento mais prescrito e benéfico do país. Nesse caso, ele fala dos Estados Unidos, né? Que tem grandes problemas de saúde pública, mesmo sendo um país rico, né? Vejam só que a gente tem uma questão super interessante que foi publicada na Lancet já em 2012, mostrando uma questão epidemiológica, né? Nunca antes, nos tempos modernos, a epidemiologia ficou em tanta evidência, agora com a situação do Covid-19, mais ainda, né, já que é uma pandemia, mas nós já lidamos com outras pandemias há muito tempo. Então, veja, a conclusão desse estudo da Lancet tem uma relação super interessante, falando que, tendo em vista a prevalência, o alcance global e o efeito da inatividade física na saúde, o problema deve ser apropriadamente descrito como uma pandemia, com consequências de longo alcance para a saúde, consequências econômicas, ambientais e sociais. Eu vou lidar um pouco com isso com vocês, já que o próprio Sistema Único de Saúde se preocupa no contexto epidemiológico aí de várias doenças, e a gente pode começar a considerar a inatividade física como um problema de saúde pública importante. Por quê? Nós temos uma epidemia global de inatividade física. Vejam que a inatividade física aqui, ela está altamente associada com mortalidade. Vejam que a pressão arterial, o tabagismo, a glicemia muito alta, no caso do diabetes, né, estão ali no ranking inicial, e a inatividade física aparece em quarto lugar, sendo que a pressão arterial alta e a glicemia alta têm uma íntima relação também com a inatividade física. Na sequência também o sobrepeso, obesidade, e aí a gente vê que nós temos uma questão
importante. Inclusive, o próprio Covid-19 talvez tivesse um impacto mais ameno se os indivíduos tivessem um nível de atividade física maior aí no mundo. E eu vou explicar isso mais no finalzinho. Vejam só que uma coisa super interessante em termos epidemiológicos mostra aqui num contexto super simples de envelhecimento. Então, esse é um trabalho que fala do comprimento dos telômeros. O comprimento dos telômeros é a extremidade dos nossos cromossomos. Conforme a gente envelhece, essa extremidade encurta. E aí a gente vai ficando velho biologicamente. E olha só, quanto mais tempo sentado a gente fica, menor é o comprimento dos nossos telômeros ao longo da vida, ele encurta mais rápido. Então, isso significa que quem tem comportamento sedentário envelhece precocemente. Então, veja que o título é provocador, né? Então, ficar em pé para ser saudável, né? Ou seja, não ficar parado, na verdade. Então, tem uma relação direta entre o comportamento sedentário. Veja que aqui nós temos conceitos que parecem muito simples, mas não são. Exercício físico, atividade física, nível de atividade física e comportamento sedentário. Então, por exemplo, o comportamento sedentário significa que, por vezes, se você sai para a academia, treina 1 hora e volta para casa e fica trabalhando sentado no computador, isso não é suficiente mais para prevenir problemas de saúde. Então, a gente sabe hoje que a gente precisa distribuir um maior nível de atividade física ao longo de todo o dia. Vejam só que, por exemplo, o comportamento sedentário, mesmo que você treine, mas você tem um alto comportamento sedentário, ou seja, você vai e fica 1 hora na academia treinando, mas o resto do dia você passa parado. Isso tem uma relação, uma associação direta, por exemplo, com um dano renal. Então, não adianta treinar um pouquinho e depois ficar o dia inteiro parado. Ou seja, não está pago, né? Então, aquela ideia de que vai para a academia está pago. Não existe isso. Isso é errado. A gente tem que distribuir o nível de atividade física ao longo do dia. Vejam que as 15 principais causas de morte ali em 2013, né? Todas essas doenças aí têm associação direta com a inatividade física, tá? Então, todas elas têm condições ali associadas, né? Então, são várias doenças, né? As 15 principais, e a primeira aí no top, doença cardíaca. Então, a gente sabe que exercício tem um impacto importante ali na função cardiovascular. Então, são doenças físicas relacionadas à inatividade física. Quando você faz isso, você, na verdade, está tomando uma polipílula que previne e trata também doenças como essas aí, que nós estamos vendo nessa listinha. Vejam só que algo super comum para a educação física, que é avaliar a aptidão cardiorrespiratória, está associada com a previsão de mortalidade das pessoas. Vejam que quando nós temos aqui uma aptidão baixa, né, low, nós temos então uma alta mortalidade em homens e mulheres. Nos homens, de maneira mais importante, e nas mulheres fica mais importante depois da menopausa. Vejam que isso se repete em vários estudos. Aqui um estudo com mais de 40 mil homens e mais de 12 mil mulheres, mostrando que existe um efeito da aptidão cardiorrespiratória sobre a mortalidade por doenças cardiovasculares aqui. Então, quando a gente tem obesidade, tabagismo, hipertensão, colesterol alto, diabetes, todos eles têm menor mortalidade quando comparada a baixa aptidão cardiorrespiratória. Ou seja, ter uma aptidão física muito baixa mata mais do que obesidade, tabagismo, hipertensão, colesterol alto e diabetes. Então, realmente, o papel de quem lida com aptidão física é super importante. Vejam isso, né? Aqui, por exemplo, o VO2 máximo, medido em METs, né? VO2 pode ser medido em ml por quilo por minuto, ou em METs, né? Um MET é 3,5 ml por quilo por minuto. Veja que a previsão de morte para quem tem menos de 4 METs é de 100% de chance de morte em 10 anos.
E conforme a gente vai aumentando a aptidão aeróbia, o VO2 máximo, a gente vai diminuindo o nosso risco de morte. O ideal seria todo mundo ter pelo menos 35 ml por quilo por minuto de consumo máximo de oxigênio, ou 10 METs. Outra coisa, a força. Pessoas mais fracas, com uma aptidão de força, né, neuromuscular muito baixa, têm maior risco de morte. Vejam aqui que pessoas mais fortes, né, que fazem ali extensão de joelho com bastante carga, acima de 68 newtons, nós temos aqui uma mortalidade em torno de 70% de sobrevida e 30% de mortalidade. Os mais fracos apresentam, por sua vez, 70% de mortalidade para 30% de sobrevida. O contrário, ao longo ali, pessoas de meia idade, né, ao longo de 5 anos, por exemplo, tendem a morrer quanto mais fracas elas são. Então, as pessoas não deveriam ter alergia a exercício, né, medo de fazer exercício, não gostar de fazer exercício. O exercício pode ser a vacina muito procurado para prevenir doenças crônicas e prolongar a vida das pessoas, né? Estamos chegando a um ponto em que não prescrever atividade física e exercício físico deve ser considerado negligência médica, inclusive, tá? Então, a gente precisava ter essa configuração aqui, né? Você realmente acha que temos uma chance sem exercícios? Obesidade, doença arterial crônica, diabetes, hipertensão, câncer, depressão, artrite, artrose. Não. A atividade física, exercício físico vai ser fundamental. E a gente precisa de fisiologistas, profissionais de educação física, trabalhando diretamente com os pacientes, tá? Então, se houvesse uma receita, isso poderia prevenir e tratar dezenas de doenças como diabetes, hipertensão e obesidade. Então, essa receita você prescreveria para os seus pacientes? Com certeza, né? Então, aqui eu trouxe uma proposta adaptada do que seria o Exercises Medicine, né? Medicina num campo mais global, né? Da prevenção de doenças, né? Então, o exercício é medicina, que é uma iniciativa global para estabelecer a atividade física como um padrão na área de saúde. O objetivo é a mudança para institucionalizar a avaliação e prescrição da atividade física em sistemas globais de saúde, o que poderia ser absorvido, por exemplo, pelo SUS. Então, aqui a presença da iniciativa de saúde global do Exercises Medicine. Então, a gente vê que o Brasil já absorveu isso, o Brasil faz parte aqui da iniciativa, né, como vários países aqui da América do Sul. Veja que em vários locais potenciais do globo, nós temos aí essa iniciativa. Então, acredito que essa proposta seria válida para nós também, de maneira adaptada, é claro, né? Então, a gente teria 3 módulos básicos, né, necessários para se estabelecer a atividade física como um padrão na área de saúde. Então, exercício, né, é medicina, Exercises Medicine, como algo que fica sustentado por um tripé: sistemas de saúde, recursos comunitários e tecnologia ativa de saúde. Então, os prestadores de cuidado de saúde adotam a solução do exercício à medicina integrado e implementando um módulo clínico em 3 etapas, né? Então, essa primeira etapa seriam sistemas de saúde absorverem. Quando eu falo sistemas de saúde, poderia ser público como o SUS, mas também ligado a convênios médicos também, tá? Então, como é que os sistemas de saúde poderiam atuar, né? Primeiro, o profissional de educação física, ele teria um primeiro trabalho ligado à avaliação física. Avaliação física que muito é utilizado na parte de performance, mas tem um papel fundamental. Eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, que avaliar a força e avaliar a aptidão cardiorrespiratória tem uma relação mais importante, por exemplo, com mortalidade da população, do que simplesmente outros parâmetros de saúde clínicos. É mais importante medir o VO2 máximo, medir a força, do que o colesterol, por exemplo, tá? Então, a gente tem a prescrição das avaliações físicas de maneira super importante. Então, os profissionais de educação física e a equipe médica em geral
ajudam a avaliar os níveis de atividade física durante as visitas de cada paciente. Numa segunda etapa, a gente teria a prescrição da atividade física e exercício. Então, a utilização de ferramentas o mais simples possíveis, o mais rápido para se fazer e mais eficaz para a prescrição de atividade física na dose certa para a prevenção ou para o tratamento ou controle de condições médicas crônicas, né? Como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares em geral. Além disso, um encaminhamento para um network de atividade física. Fornecer uma lista de programas locais e profissionais que oferecem ao paciente uma seleção de opções que atendem às suas necessidades individuais, preferências pessoais, para preencher a sua prescrição de atividade física, né? Então, na avaliação, o profissional de saúde inicia uma conversa mostrando a importância da atividade física, avaliando seus níveis atuais, né? Permitindo que a atividade física seja avaliada de forma rápida, eficiente, às vezes por meio de questionários mesmo que tenha uma latência de precisão, mas isso já é bastante importante. Lógico que, no futuro, tecnologias como wearables, que permitem contar os nossos passos, podem ficar muito baratos, e isso pode fazer mais parte da rotina das pessoas, inclusive quem tem menos condições. Por enquanto, isso ainda não é assim, mas, com certeza, questionários que são mais baratos podem ser aplicados, né? Deve-se poder determinar os minutos semanais de atividade física em diferentes intensidades para as pessoas. Existem vários questionários aplicados para isso, né? O próprio IPAC é um deles, mas não necessariamente precisa ser esse. As equipes de saúde podem avaliar os pacientes, né, se eles estão atendendo às recomendações nacionais e internacionais de atividade física e ajustar o seu tratamento com a atividade física de acordo. O nível de atividade física deve ser incorporado como um sinal vital no prontuário médico. Então, o médico também tem que ter a conscientização que o nível de atividade física é importante e esse sinal vital vai ser medido por profissionais de educação física. Vejam aqui que eu trouxe para vocês um prontuário americano médico, que já consta o exercício vital, a quantidade de minutos que a pessoa faz de exercício por semana. Vejam que isso já está sendo instalado em países que têm melhores condições, maior aporte e cuidado nesse sentido. Isso pode ser absorvido de maneira adaptada aqui no país. A prescrição, né, os profissionais de saúde, eles devem fornecer aos seus pacientes uma receita como um primeiro passo para promover a atividade física aos pacientes. Usando os resultados de avaliações, os profissionais de saúde, eles podem fornecer ao paciente uma prescrição adequada, tá? As prescrições devem ser baseadas no risco à saúde. Então, a gente precisa ter na ponta da língua as diretrizes, né, baseadas em evidências científicas para a prescrição do exercício físico. Nós temos diretrizes nacionais muito boas para hipertensão, diabetes, que são problemas super comuns na área básica de saúde. E as prescrições podem ser preenchidas por um encaminhamento a recursos existentes da comunidade, tá? Então, aqui eu também trouxe um prontuáriozinho, onde mostra o problema que a pessoa tem e depois a gente pode direcionar com um profissional de educação física a atividade física adequada e o exercício físico adequado para aquela doença, baseado em diretrizes nacionais e talvez internacionais. Então, a gente precisa de informações básicas por doença. Então, aqui, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele tem ali prescrições, por exemplo, do exercício para cada condição. Para Alzheimer, artrite, Parkinson, esclerose múltipla. E isso pode ser também adaptado, porque nós temos cientistas brasileiros muito competentes executando diretrizes em cada área de doença, tá? Depois, a gente precisa de uma referência de atividade física. As equipes devem encaminhar os pacientes a recursos existentes para apoiar os esforços e tornar as pessoas mais ativas, né? Então, os profissionais ajudam
os pacientes a cumprir a prescrição de exercício, referindo aos recursos existentes da comunidade. Então, pode direcionar para programas de atividade física autogerenciados, se o paciente for mais independente, ou mais supervisionados, se assim for necessário, né? Então, eles podem precisar de programas mais ou menos estruturados de acordo com a condição e o risco que o paciente tem. Então, é necessário que o profissional de educação física ele saiba os recursos existentes na comunidade, tá, para atender as melhores estratégias. Então, é necessário que haja cadastramento desses programas de atividade física e exercício em cada bairro, em cada região, em cada hospital, tá? Então, é necessário que o profissional de educação física ajude no rastreamento disso também, tá? Geralmente, a clínica vai ser a nossa meta final. Nenhum paciente deve deixar o consultório médico sem encaminhamento para avaliação física, dos seus níveis atuais de atividade física para um profissional de educação física, encaminhamento do profissional para prescrição de atividade física. Então, a equipe médica, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, devem destinar as consultas também finalizando como uma clínica do profissional de educação física que vai fazer esse gerenciamento. A gente precisa de recursos comunitários, o que não é fácil, mas é necessário que exista um sistema de acompanhamento da atividade física prescrita em cada comunidade. Então, o profissional que está ligado à atividade física, ele deve servir como um link, incentivando os pacientes a seguirem a prescrição. Tá? Então, eles funcionam como conselheiros de intervenção da atividade física, também nos pacientes de difícil acesso ou em risco. Então, os profissionais, eles devem ser habilitados e treinados. Hoje em dia, a gente ainda não tem uma formação básica da graduação que permite habilitar, é necessário indivíduos mais especializados, com certificação profissional, treinado para trabalhar com populações de risco, treinado para entregar programas multifacetados de atividade física, incluindo atividade física estruturada, estratégias de modificação do estilo de vida, oferecer suporte e programas de autogestão, capazes de trabalhar com pacientes de risco baixo até o alto, tá? Então, a gente precisa de programas de intervenção bem qualificados. Por exemplo, existe um programa em Sete Lagoas que se chama Mexa-se. A população de Sete Lagoas, num período de intervenção, no total perdeu 17 toneladas de peso corporal, né, com uma intervenção em praças públicas. Então, isso já é realizado no Brasil, em algumas cidades, né, só para dar alguns exemplos. Então, centros comunitários municipais, parques e instalações recreativas, hospitais, academias adaptadas, clínicas de fisioterapia, instalações no sistema escolar, centros de saúde corporativo devem ter o profissional de educação física na atenção primária. É ali que a gente capta o indivíduo que tem problemas por muitas vezes, antes mesmo dele precisar ir ao hospital. Então, a gente tem que construir uma ponte de confiança entre as partes interessadas da saúde e os recursos da comunidade. Então, essa é uma proposta relativamente viável para que o profissional inicie, né, o seu trabalho, ele tenha um guia do seu trabalho. E, além disso, é possível que, num futuro próximo, a gente tenha tecnologia ativa de saúde. Então, gráficos, tabelas fáceis, né, de serem analisadas e mostradas, que permitem o profissional da atividade física trabalhar com as decisões. Então, a inscrição, a prescrição, a referência de doença e de prescrição para essa doença, a entrega, né, para o paciente, a participação, avaliação, coleta e resultados finais. Isso provavelmente vai ser suportado por tecnologia, né, recursos. O próprio Mexa-se, como eu dei o exemplo aqui, tem um aplicativo ligado ao próprio SUS, onde as pessoas que vão fazendo os seus exames no SUS vão preenchendo seus dados automaticamente, chegando no hospital, e eles já são encaminhados ao Mexa-se para conseguir ter uma resposta. Então, isso que eu estou mostrando é uma proposta internacional, mas o Brasil
já tem programas que atendem muito bem esse tipo de situação. Então, a solução, ela começa com o envolvimento de prestadores de serviço em saúde, do profissional de educação física ao médico, né, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outros, enviando populações em risco para uma rede de participação em programas de intervenção de atividade física. Só que precisam ser especializados e culturalmente adaptados a cada comunidade, a cada tipo de comunidade. Então, vou falar um pouquinho da nossa experiência de pesquisa associada com esse atendimento, né? Então, nós temos, por exemplo, o ensino da pesquisa em atividade física e saúde já no ensino médio. Então, os alunos que estão ali ao meu lado, eles são estudantes ali do ensino médio, que estão aprendendo conosco já a fazer parte de um processo de pesquisa para melhorar a situação de pacientes muito graves com doença renal. Eu trabalho particularmente com doença renal, então nós temos um programa chamado ProCardioRim, que oferece a avaliação física, né, e avaliação médica para que o indivíduo possa saber o seu estado geral de saúde e, dependendo da situação, a gente faz os encaminhamentos e as avaliações. Nesse sentido, aqui a gente está usando uma ergospirometria, etc. Esse é um papel da universidade. A universidade, principalmente as universidades grandes, né, que têm educação física como seu curso também, pode prestar esse serviço por meio de gerenciamento dos alunos e professores da área da educação física para pacientes, mesclando também outros profissionais, como a fisioterapia, a medicina, a nutrição, que começam a trabalhar em conjunto numa equipe interdisciplinar. Então, aqui nós avaliamos os nossos pacientes da comunidade e nós depois fazemos a prescrição de exercício e recomendação de aumento do nível de atividade física e diminuição do comportamento sedentário. Então, nós trabalhamos com sinais vitais médicos, né, com auxílio de médicos. Também fazemos as avaliações cardiorrespiratórias, a glicemia, pressão arterial dos pacientes, a força, né? Por isso que nós estamos baseados em evidências, né? Eu mostrei aquelas evidências e é por aí que a gente começa a fazer a avaliação. Depois, a gente começa a fazer prescrições individualizadas, como, por exemplo, aqui, né? Nosso paciente, ele tem uma fraqueza muscular importante, por isso, ele não consegue movimentar cargas na dose certa, cargas suficientemente pesadas para ter suas adaptações. Então, a gente faz uma boa avaliação do paciente e adapta um modelo de restrição de fluxo, por exemplo, para ele usar cargas levinhas e obter benefícios semelhantes. Então, vejam aqui que a gente está trabalhando com o paciente de maneira, inicialmente, acompanhada por profissionais, né? Nesse caso aqui são professores de educação física que fazem mestrado e doutorado aqui comigo, então o Hugo e a Liz, né, trabalhando com um dos nossos pacientes, e aqui a gente vai fazendo um acompanhamento. Depois de um tempo, a gente começa a ensinar o paciente a ficar mais independente, a fazer o autogerenciamento do seu nível de atividade física. E uma coisa importante, a gente traz a família, né, a netinha dele aqui do lado, que por coincidência é minha aluna também, de iniciação científica, porque ela vai ficar de olho, né, se o nível de atividade física do avô vai caindo. Então, a gente tem que ensinar também a família a cuidar um do outro a respeito da atividade física, né? E a gente tenta expandir isso para outros locais. A gente faz isso em Brasília, em São Paulo, mas a gente começou a ter uma parceria super importante com a Universidade da Maturidade, na Universidade Federal do Tocantins. Então, nós começamos a expandir o nosso protocolo, junto com o professor Dr. Luiz Sinésio Neto. Então, nós fomos lá para o Tocantins e discutimos a possibilidade de um programa fantástico que ele já executa lá, que é a Universidade da Maturidade, e que, como pessoas idosas têm muitos problemas relacionados à saúde, a gente começou a desenvolver o programa integrado, né, entre a Universidade Católica
e a Universidade da Maturidade, na UFT. Além disso, a gente começou a buscar parcerias médicas, né, como o doutor Itágoras, que tem uma clínica de hemodiálise e vai começar a absorver nosso programa como médico. Então, a gente começa a incentivar outros profissionais da área de saúde a integrar a atividade física e o exercício físico como parte do tratamento das pessoas. Então, aqui o Cláudio, né, que é profissional de educação física, trabalhando com os pacientes, fazendo a prescrição adequada do exercício. Aqui, por exemplo, a glicemia, né, de um paciente, antes de começar o protocolo de treino, 248 miligramas por decilitro em jejum, né, e aqui 6 meses após, 121 miligramas por decilitro em jejum, né. Aqui pacientes treinando com restrição de fluxo, tal qual a gente faz aqui, fazendo lá no Tocantins. Olha só que interessante, aqui é um mapa dos pacientes, ou seja, a pressão arterial ambulatorial. A maioria dos pacientes que a gente agrega tem uma pressão alta, né, sistólica em 150 milímetros de mercúrio, e ela é alta, inclusive, durante o sono, né. Depois do período de treinamento, cai, né, essa linha pontilhada aqui embaixo são os pacientes após 6 meses do nosso protocolo. Então, a gente consegue reduzir um parâmetro super importante ligado a várias doenças, que é a pressão arterial alta, né? Além disso, a gente testa a pressão arterial no esforço. E a pressão no esforço, ela aumenta bastante, até 30, 40 milímetros de mercúrio. Então, um idoso hipertenso segurando uma sacola pesada por muito tempo, aqui, por exemplo, por 3 minutos, a pressão sobe. Os pacientes treinados sobe menos. Então, o risco cardiovascular é menor, inclusive, durante o esforço. Além disso, outros parâmetros clínicos de saúde são melhorados, como a glicemia de jejum que cai, né? A hemoglobina glicada, que também diminui. Aqui, cada linhazinha dessa é um paciente, né? Então, a gente vê que essa linha preta representa a média dos pacientes. Então, os pacientes treinados estão aqui e os que não treinam estão aqui, né? Que é o nosso controle. Então, os que não treinam não melhoram. Aqui, uma curva glicêmica, né? Os pacientes que tomam glicose, a glicemia aumenta e permanece alta por muito tempo, né? Até 2 horas. Enquanto os pacientes que treinam, eles têm um aumento, né, da glicemia mais atenuado e uma queda mais rápida, né? Então, essa área embaixo da curva, ela é bem diminuída. Então, aqui os nossos estudantes, aqui a Andrea, que é estudante de doutorado, o Hugo, que é estudante de mestrado, e aqui o Hugo com a nossa estudante de iniciação científica, Beatriz, que é aluna da medicina, já aprendendo aspectos ligados ao exercício físico desde a formação básica, né? Então, aqui nós fazemos as medidas clínicas também, né? Então, a gente avalia hormônios, produção de radicais livres, etc., mostrando que nós temos um papel também junto à biomedicina, né, podendo aprender e ajudar a executar uma relação direta aí dos fatores que agregam clinicamente para os pacientes. Então, hormônios do exercício, por exemplo, como a irisina, aumentam, a adiponectina, então esses hormônios quando aumentam, isso é benéfico. A leptina diminuindo é benéfica, então a gente vê mudanças no padrão biomédico dos pacientes após um período de treinamento. E a gente precisa saber interpretar isso, mostrar que sirtuínas, por exemplo, são mediadores bioquímicos aí para melhora das mitocôndrias, e isso aumenta com o treinamento, né? E quem é responsável por esse treinamento são profissionais da educação física. Então a gente consegue mostrar, por exemplo, que o músculo produz mediadores anti-inflamatórios, que melhoram a captação da glicose e diminuem a inflamação renal, evitando que o paciente precise fazer hemodiálise num curto espaço de tempo. Então, a gente produziu alguns trabalhos nesse sentido, né? Esse foi um trabalho do Hugo, de mestrado, mostrando que o treinamento ele pode atenuar, por exemplo, a progressão da doença renal crônica. Doença renal crônica tem um custo financeiro muito alto, o indivíduo tem que fazer pelo menos 3 sessões por semana, no mínimo 12 horas de hemodiálise por semana. Isso tem um custo por sessão para o SUS de R$ 294 por sessão. O paciente usa 1.200 litros de água por sessão.
né, 120 litros de água tratada, e para cada litro tratado são 10 litros gastos. Então, a gente tem um impacto socioeconômico incrível, impedindo que a doença progrida para os níveis terminais da doença, por exemplo. Então, aqui os pacientes, a taxa de filtração glomerular, né, que mede a função renal, declinando nos pacientes que não treinam, e o declínio é atenuado nos pacientes que treinam. Eles produzem hormônios anti-envelhecimento, como a cloto, estabilizam hormônios que lesionam o coração, como o FGF23. Então, a queda da taxa de filtração glomerular, por exemplo, ela é atenuada. A interleucina 18, ela diminuindo a inflamação. Ah, mas o que isso tem a ver? Pô, uma interleucina 17 e 18, o que isso significa? Significa que o profissional de educação física que entende isso, entende que o exercício pode atenuar a mortalidade. Pacientes, aqui essa linha verde é a curva de morte, né, a sobrevida dos pacientes caindo, né, mais de 90% de pacientes com interleucina 18 alta morrem em menos de 25 meses, enquanto os pacientes que têm uma interleucina 18 baixa sobrevivem, mais de 90% sobrevivem. Então, a gente está mexendo com a vida do paciente quando o profissional de educação física sabe ler exames como, por exemplo, a interleucina 18. A gente está sabendo a eficiência do tratamento, né? Vejam que aqui, alguns hormônios como a angiotensina 1A7 aumenta, que é um vasodilatador. O óxido nítrico, que é um gás vasodilatador, também aumenta com o treinamento. E um vasoconstritor, que é o hormônio antidiurético, vasopressina, diminui. E a ADMA, que é um inibidor da produção do óxido nítrico, diminui também. O que isso significa? Significa que a gente está ajudando a ação medicamentosa. Geralmente o médico vai prescrever, por exemplo, para um hipertenso, um captopril, enalapril, inibidores de enzima conversora de angiotensina, e aí, com o tempo, ela deixa de funcionar, porque a gente vai produzindo ADMA, que bloqueia a ação do medicamento. Quando a gente faz exercício, então, a gente deixa de ter esse aumento de ADMA. A ADMA diminui. Então, o exercício, ele se une ao medicamento. Então, a prescrição médica se une à prescrição do educador físico, do profissional de educação física. Então, a gente sabe que o exercício tem ação sobre mecanismos que os medicamentos também têm. E, às vezes, a ineficiência de um medicamento, ela é minimizada pelo efeito do exercício. Então, os dois se juntam e a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, o exercício estimulando a enzima conversora de angiotensina 2, né, melhorando a vasodilatação, produção de óxido nítrico, inibindo a ADMA e diminuindo o estresse oxidativo. Então, vejam, parâmetros como disfunção endotelial, aterosclerose, as mitocôndrias, né, disfuncionais, estão ligadas a hormônios, né, como baixo nível de cloto, aumento dos níveis de FGF23, que fazem a gente envelhecer. Isso lesiona os rins e inflama, tá? Quando a gente prescreve exercício corretamente, a gente persegue, por exemplo, avaliações, exames biomédicos, que mostram para a gente que esses parâmetros estão melhorando, e isso tudo que está acontecendo vai se revertendo, né? Permitindo com que a gente bloqueie, por exemplo, a progressão da lesão renal. A gente começa a economizar água. Essa é uma estação de tratamento numa clínica de hemodiálise, só para mostrar para vocês quanto de água é utilizado aí na hemodiálise. E também podemos prescrever o treinamento dos pacientes mais graves. Exercícios aeróbios, por exemplo, intradialíticos, podem ser prescritos. Então, aqui, os meus alunos, o Hugo, o Tiago, dentro da clínica, para fazer as avaliações e o exercício físico prescrito durante a sessão de hemodiálise, por exemplo. Tanto os exercícios aeróbios quanto os exercícios resistidos. Aqui, na Austrália, a Maria Fiatarone Singh, aplicando os treinamentos em pacientes intradialíticos. Isso não é novo. Em países de primeiro mundo, isso já é utilizado. Então, nós temos um papel fundamental aí na prescrição e tratamento. Então, aqui, a doutora Carmen Tizano Martins, que foi quem abriu as portas há mais de 10 anos atrás para a gente começar a fazer essa ação integrada, médico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo,
profissionais de educação física, assistentes sociais, fisioterapeutas e família, melhorando a condição do paciente. Então, aqui, por exemplo, a prescrição e orientação do exercício para a equipe médica e também para os pacientes, né? Então, atividades simples, às vezes usando só o peso corporal, ou atividades mais complexas, dependendo do recurso que tiver. Aqui, por exemplo, meu aluno de doutorado, Sting, mostrou que o exercício pode atuar sobre a anemia, né? Então, os níveis de ferro, por exemplo, podem ficar mais biodisponíveis. Então, a gente viu que o ferro aumenta quando a gente faz o exercício, porque diminui a inflamação e diminui a epsidina, um hormônio que segura o ferro, né, dentro das células do intestino. Então, a gente vê que o exercício é bom também para quem tem problemas de anemia ferropriva, porque diminui a inflamação, por exemplo, melhora o parâmetro de citocinas inflamatórias aqui. Além disso, a gente viu que o treinamento melhora a qualidade do sono, o estresse oxidativo e a inflamação de pacientes que fazem hemodiálise, né? Então, o número de horas dormindo, de minutos dormindo, aumenta, os despertares noturnos diminui, a latência do sono diminui e a eficiência do sono aumenta. Então, a gente mostrou que o exercício melhora a higiene de sono da população. E isso tem associação, por exemplo, com parâmetros bioquímicos, como eu mostrei antes, o próprio óxido nítrico, que aumenta, e a ádima, que diminui. Tem uma forte associação do óxido nítrico com o tempo de sono total. Além disso, a gente viu que hormônios produzidos, já estou encerrando aqui, tá? Mas hormônios produzidos pelo músculo, como a cestrina, pode aumentar com o treinamento em pacientes em hemodiálise. O que a cestrina faz de importante? Bom, os pacientes que fazem hemodiálise, geralmente eles perdem massa óssea, massa muscular, hipertrofiam o coração e têm mais aterosclerose, por conta das toxinas urêmicas da doença mesmo. E aí, quando a gente faz exercício, a gente ativa essas cestrinas que bloqueiam esse efeito catabólico das toxinas urêmicas. Além disso, a gente consegue melhorar a fístula arteriovenosa. Então, a fístula é por onde o paciente em hemodiálise remove o sangue, filtra e devolve, né? E a gente consegue maturar melhor a fístula dos pacientes com um treinamento isométrico, evitando que eles precisem usar esses catéteres desconfortáveis, né? Além disso, a gente vê que um alto nível de atividade física pode, por exemplo, evitar consequências da infecção do coronavírus. Então, esse foi um trabalho que nós publicamos recentemente, em junho desse ano, mostrando que, por exemplo, atletas master, né, em pessoas idosas que treinam, até de maneira competitiva, tem uma ação anti-inflamatória que defende contra o encurtamento do telômero, e telômero curto também promove mais facilmente a infecção pelo COVID. Então, a gente teria uma sobrevida maior das pessoas que têm maior aptidão física à infecção pelo COVID. Então, eu teria que mostrar aqui para vocês também que são muitas pessoas envolvidas. Esses são meus estudantes de iniciação científica, da medicina e da odontologia, né? Então, eles trabalham todos, aqui a Bruna, o Arthur, Giovana, Isabela, Vitória, Beatriz, Lucas e Yasmin. Os alunos da pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, aqui o Hugo é aluno de mestrado, a Liz, aluna de doutorado, meu estudante de pós-doutorado, que é o André Bonadias Gadelha, o Sting, que é aluno de doutorado, o Major Honorato, que é aluno de mestrado, a Andréia, aluna de doutorado, o Vitor, aluno de mestrado, e aluna de mestrado, Thaís. Aqui também, amigos da ponta da lança, antigos amigos, que começaram essa ideia há mais de 10 anos atrás. Então, o Fernando, o José Adeirton, Anderson Raro, o Michel Souza, eu e o Rodrigo, que iniciamos esses protocolos aí há mais de 10 anos. Aí não poderia deixar de falar também da equipe de professores, né, que trabalham conosco aí, para poder ajudar. Eu não vou mencionar cada um para não me estender no tempo e dar tempo das perguntas aqui, tá bom? Obrigado a paciência de vocês aí, e eu já fico disponível a perguntas aqui.
Muito bem. Ok, pessoal. Então, professor, parabéns pela sua fala, pela sua palestra. Aí, nesse momento aqui, nós abrimos para as perguntas que foram postadas aqui no bate-papo. A primeira delas, da Milena. Tendo em vista que a presença de um profissional de educação física é tão importante em unidades de saúde, né, o que justificaria a falta deles em hospitais, UBS, etc.? Basicamente, é um aspecto mais cultural, né? E trazer a educação física para uma evidência de saúde aqui dentro do Brasil. Isso já é evidente em outros países mais desenvolvidos, que os profissionais que lidam com atividade física e exercício não estão lidando apenas com a parte pedagógica da educação física, que é super importante, né, a aprendizagem motora da criança na escola, etc., assim como a parte desportiva. Aqui no Brasil, a gente teve uma cultura tecnicista da educação física durante anos, né? Então, as pessoas estão pensando no profissional de educação física muito lidado ao esporte e à parte pedagógica, esquecendo um pouco dessa habilitação que podemos ter com a aplicação do exercício voltado à saúde. Eu acredito que seja um aspecto psicossociocultural, né? Então, acredito que tenha que haver uma mudança de mentalidade, até mesmo de toda a equipe médica a respeito da absorção do profissional de educação física. Certo. Próxima pergunta, tá? Do professor Carlos. Professor, conte um pouco da sua experiência com a educação física na atenção primária. Bom, a gente tem um projeto aqui na Universidade Católica de Brasília, com atendimento de pacientes graves, por exemplo, pós-transplante, e também as condições que a gente estabelece ali da hipertensão, diabetes, síndrome metabólica. Então, geralmente, a gente faz esse protocolo junto aos médicos. Os médicos fazem encaminhamento dos pacientes para nós, para que a gente possa verificar, por exemplo, o nível de atividade física e as prescrições de exercício logo no início, né, do tratamento. Então, uma das ideias principais que a gente tenta trabalhar aqui é o modelo interdisciplinar. Então, assim que a pessoa começa a fazer as avaliações médicas, né, a gente já começa a fazer avaliações físicas e de nível de atividade física. Então, a nossa experiência é tentar trabalhar com os controles vitais ali, como pressão arterial, glicemia e nível de atividade física dos pacientes no ProCardioRim, né? Como é que a gente faz isso? O ProCardioRim, ele serve para atender a população que não tem condições de fazer exames, né, por conta própria, e eles vêm para a universidade e aí a gente faz uma triagem biomédica, do lado dos médicos e biomédicos, e uma triagem de aptidão física, do nosso lado. Então, a gente já começa a pegar os pacientes em risco, subclínicos, por exemplo. Então, a gente tem um papel importante ali, tanto no indivíduo que já tem sintomas, que já tem o problema bem claro para a equipe médica, e também para pessoas que têm uma condição subclínica. Então, a gente já começa a verificar, por exemplo, que pessoas com menor aptidão aeróbia e força têm pré-diabetes, pré-hipertensão, e isso a gente já consegue trazer para o médico um novo ponto de vista. Antes mesmo, só para ter uma ideia, antes mesmo de ter uma glicemia alta ou uma pressão alta, a gente já começa a mostrar para o médico que o paciente já está em risco. Ele vai se tornar hipertenso, ele vai se tornar diabético, porque o nível de aptidão é muito baixo. Então, antes mesmo dele apresentar algum sintoma clássico. Tá. Bom, aqui a Raquel pergunta. Tá. Bom, professor, se você poderia depois, acho que disponibilizar, né, os artigos, né, os títulos dos trabalhos. Tá? Teve uma pessoa aqui que ficou interessada em verificar Sim, esses sim. trabalhos.
tá? A Micarine, tá? Ela o parabeniza pela palestra, tá? E ela pergunta, tá? Por onde começar para chegarmos a esse grau de inter-relação de educação física e os diversos campos da saúde? O profissional de educação física é o primeiro a ter que dar o passo inicial, em se especializar. Então, veja, a educação física consiste geralmente de 4 anos de estudo, onde se estuda aspectos biológicos, patológicos, mas também muita coisa psicossocial, pedagógica e esportiva. É muita coisa. Então, o profissional, por vezes, ele não sai estritamente preparado para trabalhar com pacientes. É necessário se especializar. É necessário focar nessa área patológica. De você entender, por exemplo, que um paciente que chega com uma fibrilação atrial, quando faz um teste máximo, para VO2 máximo, etc., que tipo de atendimento você vai ter que prescrever? Um paciente que é diabético, alguém que tem neuropatia periférica. Eu não vou prescrever caminhada para quem tem neuropatia periférica. E se ele tiver algum ferimento no pé, aquilo pode gerar necrose. Então, coisas básicas, mas necessita especialização e aprofundamento nisso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma mudança de cultura da equipe médica como um todo. Mostrar que o que a gente usa de prescrição, de avaliação do exercício físico, da aptidão física, não serve apenas para o esporte, serve também para a saúde. Ok, professor. E a próxima pergunta aqui do Anderson Martins, tá? Qual seria o papel do educador físico, né, nas ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação na APS, o que seria aqui a APS? Anderson, essa abreviação aqui é APS. Só para a gente saber melhor. Tá, gente. Atenção primária em saúde. Então, basicamente, o que eu mostrei do modelinho que o Exercises Medicine propõe, o papel do educador físico é avaliação física de aptidão. Então, uma coisa fundamental é avaliar aptidão física aeróbia, força, ou seja, aptidão neuromuscular, que são parâmetros que predispõem, prediz morte muito mais potentes do que qualquer outra avaliação clínica, assim como o nível de atividade física das pessoas. Então, primeira coisa é a avaliação. Isso vai permitir triagem para você fazer prevenção e tratamento ou reabilitação. Essa triagem inicial é fundamental e isso conjuntamente com a equipe médica. Além disso, a gente precisa fazer a prescrição de treinamento, baseado nessas condições de saúde clínicas. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma leucopenia, eu não posso fazer exercícios moderados para pesados. Eu preciso saber fazer leitura de exames médicos, leitura de exames clínicos. Esse é um papel fundamental para você adaptar. Além disso, um papel importante do educador físico vai ser a ideia de gerenciamento do nível de atividade física. Então, a gente precisa não só prescrever o exercício, mas também gerenciar a cultura do paciente em aumentar o nível de atividade física durante o dia. Então, a gente precisa fazer agendas. Então, essa semana a gente teve uma palestra do D'Artagnan Pinto Guedes, aqui na Católica, e foi super interessante que ele estabeleceu uma agenda para o neto dele. Então, por exemplo, ele leva o neto para a escola, a 20 minutos de chegar na escola, ele estaciona o carro e o garoto vai com ele a pé, anda 20 minutos. Então, ele fez uma agenda
para aumentar o nível de atividade física ao longo de todo o dia para o garoto. Então, a gente pode pensar no gerenciamento do nível de atividade física, né, a instrução do paciente para ele conseguir ter consciência que tem que aumentar o nível de atividade física geral, e também estabelecer um elo, um link entre o paciente, a equipe médica e programas que trabalham com exercício físico e saúde na comunidade. Isso é mais precário aqui no Brasil, mas já existem cadastramento de alguns projetos como esse no país. Então, eu dei o exemplo do Mexa-se. Aqui em Brasília tem o CCI, oferecido pela própria Católica, que oferece atividade física e exercício para idosos, a Universidade da Maturidade no Tocantins. Então, esses programas, eles precisam ganhar evidência e ter um link com os profissionais de saúde, de atenção primária, para serem encaminhados os pacientes para esses protocolos, tá? Queira dentro das universidades ou protocolos sociais como um todo. Então, a gente tem esse papel nesse link também. Tem muita coisa que o profissional de educação física precisa fazer. Tá? E a pergunta aqui da Milena Moura. Você falou sobre o sedentarismo durante o dia, de quem faz apenas 1 horinha de exercício por dia, né? O que você indicaria para mudar isso? Olha, por vezes, é só a gente pensar o seguinte: a gente tem o nível de atividade física, a gente tem o exercício físico, que é sistematizado, a atividade física não. E geralmente a gente pode, às vezes, ter uma atividade física ou exercício por um período de 1 hora por dia só, porque vai para academia ou porque faz jardinagem, alguma coisa do tipo. Isso não é suficiente. Então, por exemplo, a gente, para quem tem acesso a wearables, né, a reloginhos que contam os passos, a gente precisa ter uma distribuição mínima de 10 mil passos por dia. Então, por exemplo, subir escadas ao invés de pegar elevador, mas eu moro no 14º andar, não, desce ali no 12º e sobe 2 lances de escada aí, todos os dias, para você aumentar o nível de atividade física. Você estaciona o carro um pouquinho mais longe do local que você pretende chegar, só para você andar mais uns 5, 10 minutos a pé. Então, você tem que fazer um gerenciamento do nível de atividade física ao longo do dia. Lembrar que o ser humano evoluiu numa condição que ele fazia movimento o dia inteiro. Então, a nossa característica biológica é ficar se movimentando o dia inteiro. E, de repente, na história da humanidade, a gente está num trechinho curtinho de tempo, onde a gente passa muito tempo parado. Então, se a gente não ativa os nossos músculos, a gente não produz hormônios que vão ativar genes que são relacionados ao nosso padrão normal biológico. Na verdade, a ideia é reprogramar o nosso padrão biológico como ele era antes, tá? Então, na verdade, a gente passa uma coisa nunca antes vista no processo biológico da humanidade, né? A gente vive um período pós-industrial onde as pessoas não se movimentam. E isso traz doença, tá? Então, assim, treinar é importante? É lógico. Eu vou fazer HIIT para treinar muito intenso com pouco tempo? Pode fazer, excelente. Vai melhorar sua aptidão, etc. Mas ainda não é necessário, não é suficiente isso. A gente tem que aumentar o nível de atividade física das pessoas. Em termos populacionais, aumentar a atividade física, a distribuição dessa atividade física ao longo do dia é uma prioridade. Tudo bem, professor. Então, bom, e aqui a pergunta do Jundson. Ele o parabeniza também pela sua palestra. E a pergunta: quais os obstáculos que fazem com que o profissional de educação física não faça parte integralmente do serviço de saúde? Olha, um primeiro ponto, eu até mencionei, é a sua falta de especialização no âmbito. A falta ainda de conhecimento específico. Muitos profissionais têm conhecimento dentro da área médica, ambulatorial, etc. Mas ainda vários profissionais, principalmente o recém-formado, ele precisa estudar mais especificamente. Veja,
isso não é um demérito para a área da educação física. Isso é pertinente para qualquer área. O médico mesmo, ele não se forma médico especialista em nada. Ele, para ser clínico geral, ele ainda vai estudar mais 2 anos após os 6 anos de medicina. Então, ele vai fazer residência médica. Então, veja, a própria medicina, ela requer dos seus profissionais uma especialização na área de atuação deles, né? Então, ele não sai preparado totalmente para atender, ele vai fazer residência. Então, eu acho que uma das principais dificuldades é essa falta de residência, entre aspas, uma especialização de alguns profissionais para a área de saúde e para áreas específicas. Então, por exemplo, meus estudantes, eles precisam aprender que eles não podem colocar exercício para o paciente em diálise se o fluxo sanguíneo na fístula estiver muito baixo, abaixo de 180 ml por minuto. Então, veja só, tipo, são coisas que não vamos aprender na graduação ainda, porque a graduação tem que se preocupar com uma base bem sólida para que o profissional saia dali e se especialize. Tá? Então, 4 anos ainda é muito pouco. A educação física tem muito conhecimento a oferecer, né, em várias áreas diferentes, e a gente precisa se especializar. Eu acho que esse é o principal obstáculo. O segundo, talvez um preconceito da população e de outros profissionais da área associados à educação física, né? Então, existe um preconceito, aquela ideia do profissional de educação física que joga a bola para as crianças ficarem brincando, esse tipo de coisa. E isso só é quebrado com uma mudança de atitude da nossa parte, em termos de estudar mais profundamente, se dedicar mais às áreas que a gente vai atuar, seja ela esportiva, de saúde ou pedagógica, que todas elas são importantes. Tá? Pessoal, então, assim, devido ao horário, tá? Nós encerramos neste momento a palestra, tá? O papel do profissional da educação física na atenção básica, tá, professor? Então, eu quero agradecer muitíssimo, tá, pela sua fala, tá, pela sua participação, tá? E nós esperamos, né, aguardamos que os participantes, né, eles se façam presentes nas próximas atividades do evento, tá? Então, nós agradecemos a sua participação, professor, e a presença de todos, tá? E também das pessoas que também enviaram as suas perguntas. Eu que agradeço aí pelo convite. E espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Obrigado pela presença de todos, viu? Um prazer.